Seja bem-vindo mais uma vez, estamos aqui no Universo da História. Meu nome é Giovanni Dias e hoje a gente vem aqui para falar um tema de um pouquinho diferente do habitual. A gente vai falar sobre o iluminismo escocês e o porquê da importância da pesquisa acadêmica, do desenvolver desse movimento intelectual que foi tão notório durante da Europa ali do século XVII, século XVIII. Para começar, primeiro de tudo, eu já queria pedir para você que está começando a assistir esse vídeo agora, está vendo a minha cara aqui pela primeira vez, já deixa um like nesse vídeo, já compartilha aí, se inscreve nas mídias do canal, porque para a gente é extremamente importante, assim como a sua audiência. Para começar falando sobre o iluminismo escocês, vem aquela definição clássica. Se você me perguntasse hoje o que é o iluminismo escocês, eu ia responder para você daquela voz de Wikipédia ali, falando que o iluminismo escocês foi um movimento intelectual que aconteceu ali entre 1740 e 1790 e que ali desenvolveu grandes filósofos e economistas como Adam Smith, o David Hume, Adam Ferguson e etc. E aí você poderia parar o vídeo e ir embora e essa resposta estaria aí. Mas se você está assistindo esse vídeo, é óbvio que você não quer isso, você quer algo a mais. E se você quer algo a mais, a gente vai te dar esse algo a mais. Para a gente entender primeiro o iluminismo escocês, a gente precisa entender o contexto dele, assim como qualquer outra parte da história, mas para o iluminismo escocês é extremamente importante. Para entender esse contexto, a gente vai dividir aí em três partes, que na verdade são duas, mas por uma linha cronológica, três. Primeiro de tudo, 1603, a morte da Rainha Elizabeth. Em 1701, o Tratado da União. E aí, em 1707, finalmente, o parlamento inglês se reunindo para dizimar o poder do parlamento escocês. Então, vamos regredir, o iluminismo escocês começa ali em 1740, mas para isso, vamos voltar até 1603, onde morre Elizabeth I, há quase 50 anos no poder, e ela, conhecida como a Rainha Virgem, morre sem deixar herdeiros, seja de primeira linha ou de segunda linha. Para não ter que trazer outras casas e a disputa política, o parlamento inglês opta por trazer Jaime I, que era o atual rei escocês, para assumir o trono na Inglaterra. Nesse momento, o trono inglês ele fica unificado, ou seja, uma coroa só, mas o parlamento escocês continua com seus poderes, assim como o parlamento inglês são geridos de maneiras diferentes. Isso aí vai permanecer até o final da Revolução Gloriosa. Quando acaba a Revolução Gloriosa, em 1689, o parlamento destitui Jaime II, que era o neto do Jaime I, e nomeia o Guilherme e a Maria de Orange para o cargo de rei. Mas nesse momento eles vão assumir sobre a limitação da Bill of Rights. A Bill of Rights, para quem não lembra dessa aula, Bill of Rights era uma carta que cerceava o poder do rei e dava o poder legislativo para o parlamento. É óbvio que os escoceses não vão gostar, porque eles tinham perdido o rei para a Inglaterra e nesse momento a linhagem escocesa estava sendo apagada por outro rei. Eles vão se revoltar, vão ter inúmeros debates no parlamento, mas isso vai ficar por assim por um tempo. 10 anos depois do Guilherme e da Maria de Orange assumirem, entra uma questão extremamente importante. O Guilherme e a Maria eles não podiam ter filhos, então a linhagem inglesa e escocesa nesse momento estava ali ameaçada. Como medida disso, em 1701 é instalado o decreto de estabelecimento, que passava os poderes depois da morte do Guilherme e da Maria para a Casa de Hanover e introduzia que apenas presbiterianos poderiam ser reis ingleses. Isso causa uma enorme revolta dentro da Escócia, porque nesse momento eles não só tiraram o rei da linhagem escocesa do poder, como eles totalmente substituíram por outra casa, apagando totalmente geneticamente a herança à monarquia. São 5 anos extremamente conturbados, o parlamento escocês discute isso dia e noite, eles querem a volta do rei, eles querem a separação das coroas, até que em 1707 tem o Tratado da União. O Tratado da União, o que aconteceu? Os ingleses nesse momento, eles estavam vendo que
eles não poderiam manter o parlamento escocês se rebelando tão abertamente assim contra o seu poder. Falava-se independência, falava-se em separação dos poderes. Então eles criam 25 leis diferentes para barrar esse avanço escocês. Dentro dessas 25 leis, e eu não vou falar todas porque senão a gente vai perder muito tempo, 3 delas são fundamentais. A primeira é a criação de um parlamento conjunto entre Escócia e Inglaterra, sediado em Westminster, a criação de um reino conjunto nomeado de Grã-Bretanha e, principalmente, toda lei, seja feita na Inglaterra ou na Escócia, que ameaçasse esse poder seria considerado inconstitucional e os detratores, por assim se dizer, seriam presos. Esse golpe foi extremamente fatal para os escoceses, porque tirou totalmente o poder político das mãos dos mesmos. Eles passaram a ter apenas 45 assentos na Casa dos Comuns e 16 assentos na Casa dos Lordes, o que dava menos de 10% de representação. Ou seja, nesse momento a Escócia politicamente estava com as mãos amarradas. Mas poderia piorar. Para piorar esse contexto, a Escócia também passava por uma crise econômica. A crise de fome que se abateu na Escócia vem de um fracasso político chamado de Caledônia. Em 1690, a Escócia tentou fundar um canal que ficava no Panamá, que dividiria o Oceano Atlântico e o Pacífico. Esse canal seria uma rota de comércio ali e aceleraria as exportações escocesas. Mas é óbvio que, como eles não se prepararam para isso, a empreitada tinha para dar tudo errado. A primeira vez que eles vão com os soldados até lá, a maioria morre de doenças locais ou morre de fome. E para cobrir todo esse investimento, a Escócia pulveriza quase 20% da economia do país. Ela começa a pulverizar ali todas as poupanças para cobrir essa empreitada. 5 anos depois, ali de 1600 para 1695, nas grandes cidades, o nível de fome era de 5%, passou a ser 25%. E aí você se pergunta, se estava dando tudo errado, se o país estava passando fome, se o país estava passando por uma crise política, como eles conseguiram ter um movimento intelectual mais brilhante da Europa no momento? E esse, para ser justo, é realmente um questionamento muito inteligente. Ele é tão inteligente que, olha, eu falo para vocês que não foram só vocês que fizeram. O próprio David Hume, no Tratado da Natureza Humana, ele fala sobre como poderia um povo que estava sofrendo de um flagelo tão grande nesse momento ter adentrado o apogeu das letras, assim por dizer. E para responder essa pergunta sua e do David Hume, a gente vai dividir essa parte em duas. A independência intelectual escocesa e o senso de urgência do país. A Escócia, nesse contexto, ela já era intelectualmente muito avançada a todos os outros países. Só em termos de comparação, no virar do século XVIII, a Escócia tem ali cerca de 5, 6 universidades, a primeira, a sexta se formando, enquanto a Inglaterra vai ter 2. Então não é como se a Escócia, nesse momento, ela tivesse totalmente desprovida do conhecimento acadêmico. Ela já era avançada nesse ponto, mas é aqui que vai se intensificar isso. Essa efervescência intelectual, ela foi usada como um combustível para sair da crise. A nobreza que ali vivia, não por parte da coroa, mas a elite financeira naquele momento, queria lucrar, queria prosperar. E para isso ela começou a financiar bolsas de pesquisas para as pessoas que conseguissem promover avanços em áreas estratégicas do país. Durante o apogeu do iluminismo, esses 50 anos, 3 áreas vão ganhar uma relevância muito grande. São elas a teoria econômica, a justiça e a agricultura. Vou falar um pouquinho de cada e citar os principais autores para você que clicou nesse vídeo sobre iluminismo escocês ter uma base geral sobre o movimento. Dentro da teoria econômica, nós temos aí talvez o maior legado do iluminismo. Em 1776, Adam Smith publicava A Riqueza das Nações, o livro pelo qual ele ficou famosíssimo. Dentro desse livro, considerado ali o ponto principal, o precursor do
do liberalismo moderno, ele faz duas grandes teses, que são os princípios da divisão do trabalho e, por último, a desregulamentação do mercado. Essa desregulamentação do mercado, como a gente ouve falar tanto hoje, ela previa que o mercado se sustentaria com o mínimo de interferência do Estado. E aí agora a gente pensa no contexto que o Adam Smith estava escrevendo. Por que ele pregava uma economia com a mínima de interferência do Estado? Porque não havia um Estado na Escócia. Ele pesquisava e escrevia de acordo com suas necessidades. A teoria das nações, da riqueza das nações, ela surge num momento muito específico e é propagado pela elite da Escócia porque ela responde os questionamentos que eles precisam naquela época. Dentro dos campos da justiça, ao qual eu falei, os principais vão ser o David Hume e o Adam Ferguson, que vão ser os grandes nomes debatidos, com debates aí sobre a Convenção do Estado, o limite da propriedade, quem defende a propriedade. Esses mesmos caras vão discutir intelectualmente com grandes nomes desse momento, tal como o Hobbes, o Rousseau, vão ganhar uma enorme fama e trazer um enorme prestígio intelectual para a Escócia. E, por último, para ilustrar toda essa efervescência intelectual, a reforma agrícola. A reforma agrícola, ao contrário da reforma econômica ou da própria justiça, ela não ficou famosíssima, por assim dizer. Ela não teve nenhum grande nome que entrou naqueles bastiões dos escritos. Mas ela ilustra como a produção intelectual acadêmica naquele momento ajudou a Escócia a sair do seu pior momento. Vamos por partes. Em 1723 surge, deixa eu até olhar certinho o nome aqui, Honorável Sociedade de Aperfeiçoadores do Conhecimento Agrícola na Escócia. Essa sociedade, inicialmente, ela contava com 300 membros, que seriam as pessoas da elite. Essas pessoas financiavam qualquer pessoa que viesse e pesquisasse métodos de produção para acelerar aí a produção escocesa, procurasse novas técnicas de plantio, novos fertilizantes, etc. Essas pessoas iam para essas sociedades, pesquisavam e levavam para o campo para acelerar a produção. Durante os primeiros anos, primeiros 20 anos, isso se torna um estouro. Ao passar dos anos, começam a surgir várias outras sociedades que começam a pesquisar e surge um panfleto muito famoso chamado Ao Fazendeiro Cavalheiro, faça uma tentativa de melhorar a agricultura, do Lord Cames. Ele vai levar para o pequeno agricultor passar isso para o seu terreno e produzir mais. Os resultados a partir desse investimento em pesquisa acadêmica são fantásticos. Em 1750, entre 1750 até 1800, a produção agrícola da Inglaterra aumenta em 50%. A da Escócia, 250% a 300%. Nos anos seguintes, os inúmeros departamentos da sociedade vão subindo. A produção de moinho, a produção de algodão vai subindo vertiginosamente e ela começa a brigar até com Manchester para ser a cidade do algodão da Inglaterra. Por volta de 1850, mais para frente, a produção de carvão e tudo mais vai subindo e coloca a Escócia não só no mapa intelectual, como no mapa econômico como grande potência. Claro que esse discurso iluminista ajudou a legitimar o discurso que a elite precisava. É claro que os grandes autores ganharam essa fama justamente porque os resultados foram colocados em prática, mas a gente vê aqui com a pesquisa acadêmica ajudou um país a sair da crise e não o contrário. Meu nome é Giovanni Dias, eu fico aqui por hoje com o Universo da História. Eu vou até ler aqui para não errar, até agora também é história.